Om Tat Sat Shri Gurabhyo Namaha. Continuando então a história de Bhishma e agora já com Pandu, Dhritarashtra, Vidura, todo mundo já nasceu, já cresceu e as coisas estão acontecendo. E eles já chegaram inclusive na época de se casar e Bhishma, como a gente viu, que está ali fazendo o papel de pai, de mestre, de pessoa responsável por eles ali, vai arrumar um casamento para eles, porque chegou já uma idade em que eles devem se casar e tudo, até porque, como a gente viu, é muito importante essa questão dos herdeiros, da continuidade, né, da linhagem real para a proteção do reino, dos cidadãos e etc. Então, Bhishma parte para procurar uma princesa à altura desses grandes imperadores. A dinastia Kuru era extremamente poderosa, então ele queria fazer um bom casamento para os príncipes. E aí ele vai para várias partes e ele decide ir para um lugar que hoje em dia seria o Afeganistão. E lá ele se encontra com o rei e pede a mão da filha do rei em casamento. Ela se chamava Gandhari. E o rei aceita, fica muito honrado, né, com o pedido, porque a dinastia Kuru era muito poderosa, como eu disse. E aí, então, imagina, da onde ele estava, era uma grande distância para viajar, então não era uma coisa que a todo momento a mulher que estava se casando ia ter contato com a família, como a gente falou quando Ambika e Ambalika se casam na mesma família, né? Então, era muito comum, a gente vê isso na história de Krishna também, que quando uma irmã se casa, né, a gente vê isso no caso com a mãe de Krishna, que quando uma mulher se casava era muito comum que às vezes o irmão acompanhasse a irmã até o seu novo lar, porque assim ela se sentia mais segura, ela ia se despedindo aos poucos, né, o irmão podia ver como que era a situação lá e tudo mais, era uma questão de segurança até também. Então, Gandhari vai e seu irmão Shakuni, que vai ter um papel super importante nessa história, vai junto com ela. E ele está muito feliz, porque ele tem uma expectativa muito grande quando o rei, quando um responsável pelos Kurus, alguém da linhagem Kuru, vem pedir a mão da sua irmã em casamento. Porque ele pensa, gente, a minha irmã vai ser uma grande rainha, ela vai ser uma imperatriz, né? Então ela não vai ser uma rainha qualquer, porque todo mundo prestava reverência para os Kurus, eles eram grandes imperadores. Então, vários reis menores pagavam tributos a eles, respeitavam aquela dinastia, e isso queria dizer tanto uma riqueza muito grande para a família como também, e para o reino, como também queria dizer segurança, queria dizer que dificilmente alguém ia tentar enfrentar aquela família real. E imagina, se você tem guerra, você tem morte, você tem perdas, né? Então, quando você estava dentro de uma linhagem como aquela, isso queria dizer muita coisa, de segurança, de riqueza, de bem-estar para a família real e para os cidadãos. Então, ele fica muito feliz, pensando, a minha irmã vai ser não só uma rainha, mas ela vai ser tipo uma imperatriz, ela vai se casar com o príncipe Kuru e tudo mais. E ele estava muito feliz, ele colocou muita expectativa naquele casamento. Gandhari, porque ele era muito cobiçoso. Agora, Gandhari, por sua vez, era uma mulher que não era cobiçosa, que não era... ela não ficava criando grandes expectativas em cima das coisas, ela era uma pessoa simples e extremamente sábia, dentro do Mahabharata, mas principalmente dentro do Bhagavata Purana. Todas as vezes que se fala de Gandhari, sempre se usam palavras muito respeitosas para falar sobre ela, como a Swamini, como alguém que tem pleno controle sobre os seus sentidos, como uma grande yogini. Então, assim, ela é sempre muito reverenciada. Então, Gandhari não estava com essas expectativas, ela se sentiu honrada com o pedido, ela concordou com o pedido e ela foi se casar, mas sem criar muita expectativa do que ela ia ganhar, de qual era a posição que ela ia ter. Ela estava indo ali de coração aberto, tranquila na dela. E aí, quando eles chegaram, então, chegaram no seu destino, para o casamento, em Hastinapura,
era costume, ainda é costume aqui na Índia, na verdade, muitas vezes, quando você tem 2 irmãos, ou 2 irmãs, ou sei lá quantos irmãos e irmãs, mas quando você tem irmãos e irmãs, é muito normal que o mais velho se case primeiro. Então, para surpresa de Shakuni, o casamento que Bhishma estava arrumando para a irmã dele não era um casamento dela com Pandu, que seria instalado o rei, porque como a gente viu, Dhritarashtra era cego e isso seria um problema na guerra. Então, como Dhritarashtra era o mais velho, Bhishma arrumou o casamento dele primeiro. E Shakuni ficou desesperado com essa situação. Primeiro porque a irmã dele ia se casar com um homem cego. Segundo porque toda a expectativa dele de que ela seria uma grande imperatriz, que ela seria uma grande rainha, que ela seria a maior de todas, isso tudo acabou. Porque para isso ela teria que ser esposa de Pandu, que era o rei que tinha direito, que estava instalado no trono. Então, ele ficou muito decepcionado. Ele achou aquilo um absurdo, ele ficou indignado, mas ele não pôde fazer nada com relação a isso, porque a própria Gandhari estava de boa com isso. Então, não tinha nada que ele pudesse fazer. Mas ele fez um voto ali naquele momento de que ele ia dar um jeito de fazer que se a irmã dele não pudesse ser a grande rainha, pelo menos os filhos dela seriam os reis. O filho mais velho dela seria o rei. E ele tomou aquilo assim para a vida dele, como motivo da vida dele. O grande objetivo. E então Gandhari, quando ela ficou sabendo, né, a reação dela, como eu disse, foi totalmente diferente da reação de Shakuni, e ela percebeu que aquilo era um arranjo da providência. Porque é dito que quando uma coisa acontece, normalmente a gente entende a lei de ação e reação. Quando você faz uma coisa, fica meio óbvio, assim, se você for um pouco esperto e um pouco sincero, de qual é a reação que você vai ter com aquilo, né? Agora, às vezes, coisas aparecem no nosso caminho, na nossa vida, que são muito surpreendentes, assim, a gente realmente não espera. E aí, quando isso acontece, é dito que normalmente é porque é um arranjo da providência, uma coisa que é um fruto de algo que aconteceu muito lá atrás na nossa vida, e que, então, a gente tem que ter essa abertura de ver assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? O que eu posso tirar de bom disso? E foi isso que Gandhari fez. Ela aceitou aquilo como um destino, como o desejo da providência, e aí ela teve um pensamento que foi o seguinte: quando marido e mulher estão no mesmo nível, as coisas tendem a... É lógico que não o tempo todo, não em tudo, porque senão eles seriam a mesma pessoa, né? Porque cada pessoa é diferente. Mas quando eles estão mais ou menos no mesmo nível, sem um querer ser mais do que o outro, é mais fácil da relação acontecer de uma maneira tranquila. Então, o que Gandhari pensou? Se o meu marido é cego e eu posso ver tudo e ele não, em algum momento isso pode dar um problema na nossa relação. Ou eu posso ficar orgulhosa, ou eu posso achar que ele é inferior a mim porque eu estou vendo e ele não está. E também existe uma ideia de que quando um deles, né, o marido ou a esposa, faz um voto, o outro deve seguir. Então, a ideia é que eles passem pelas coisas alegres e pelas coisas tristes da vida juntos, que eles possam compartilhar isso. E Gandhari, pensando nisso, ela tomou uma decisão muito drástica, que deixou Shakuni, o irmão dela, mais arrasado ainda, que foi de aceitar uma cegueira voluntária. E ela então pegou uma venda e tampou os seus olhos e decidiu que ia ficar daquela maneira para a vida toda. A gente vai ver depois, lá no futuro da história, que essa decisão dela dá muito poder para ela, porque ela está voluntariamente aceitando uma austeridade e acaba que isso aí vai ter um papel super importante depois no futuro na batalha. Mas, por hora, a informação que a gente precisa ter é que ela tampa os seus olhos e leva uma vida de cega. É claro que isso é também uma coisa ainda externa, ela está controlando um sentido externo, porque no final das contas,
Gandhari é bem mais inteligente que o seu marido. Embora os dois fossem kshatris, os dois pertencessem à mesma casta, eles tivessem nascido no mesmo nível, vamos dizer assim, ali da sociedade, tivessem recebido educação igual, no sentido de que ambos receberam uma educação de kshatriya e tudo, foram criados em famílias reais e tudo mais, e a dinastia Kuru, na verdade, era até mais proeminente do que a dinastia de Gandhari. Então, teoricamente, ele ainda teria mais educação e mais facilidades. Ainda assim, Gandhari era ainda muito superior a Dhritarashtra em vários sentidos, porque Dhritarashtra, como é dito no início da Bhagavad Gita, ele não era só cego dos seus sentidos, mas ele era cego também de conhecimento espiritual. Não era uma cegueira física só que ele tinha. Ele tinha também uma cegueira emocional, psicológica, espiritual. Então Gandhari não tinha esse problema. Gandhari era uma mulher extremamente inteligente e mesmo tendo nascido, então por nascimento ela estava no mesmo nível ali que Dhritarashtra, que era seu marido, mas ainda assim ela estava num nível acima. E a gente vai ver no decorrer do Mahabharata que ela sempre dá bons conselhos, tanto para os filhos quanto para o marido, mas infelizmente eles não seguem. Ela era ali, na verdade, se ela pudesse ser a cabeça ali da família, com certeza as coisas teriam acontecido de uma maneira muito melhor, vamos dizer assim. Mas enfim, tudo tem um porquê também, então a coisa foi se desenvolvendo dessa maneira e ela aceitou essa cegueira voluntária. E ela acabou se casando, então, com Dhritarashtra. Todo mundo ficou muito surpreso com o nível de renúncia de Gandhari. E ela vai mostrar isso ao longo da história por várias vezes. Mas, enfim, o casamento aconteceu. E aí, Bhishma, então, pessoal, agora eu vou também arrumar uma esposa para Pandu e tudo mais. Eu tenho que continuar aqui fazendo o meu papel de casamenteiro da família. E aí ele vai também para vários lugares buscando uma rainha que seja adequada, né? Ela vai ser realmente a rainha, porque Pandu que está fazendo Dhritarashtra que está fazendo o papel... Pandu que está fazendo o papel de rei. Então, a mulher que se casasse com ele que seria realmente a rainha, né? E aí ele vai até Kunti. Ele vai procurar Kunti para que ela se case com Pandu. E quem conhece um pouquinho da Bhagavad Gita, da história de Krishna, sabe que Kunti está relacionada familiarmente com Krishna. Porque, na verdade, o que acontece é que Kunti, ela era filha de Shurasena. E quem era Shurasena? Ele era o pai de Vasudeva. E quem é o Vasudeva? Vasudeva é o pai de Krishna. Então, Kunti, ela era irmã de Vasudeva, portanto ela era tia de Krishna. Quando ela nasceu, inclusive, ela não recebeu o nome de Kunti, ela recebeu o nome de Pritha, tanto que na Bhagavad Gita várias vezes Krishna chama Arjuna de filho de Pritha, Partha, porque Kunti ela era tão poderosa, inteligente, autocontrolada, ela é uma personalidade tão grandiosa que muitas vezes, quando Krishna está falando com Arjuna na Bhagavad Gita, querendo falar com ele, olha, não esquece do seu valor, não esquece de quem você né? Não esquece da sua posição, ele chama Arjuna pelo nome, pelo apelido que remete à mãe dele, que é uma pessoa tão forte, tão importante. Então, essa é a importância de Kunti. É interessante porque a gente está falando de Gandhari e de Kunti, que são duas personagens super importantes dentro dessa história, duas mulheres super importantes. E aí, então, o que aconteceu? Como que ela recebeu esse nome de Kunti? O pai dela, Vasudeva, era muito próximo, era um amigo muito próximo de Kunti Bhoja, que também era rei e que, de alguma maneira, ele não podia ter filhos. Então, ele ficou muito triste com essa situação de não ter nenhum filho, e aí Vasudeva, então, deu para que a sua filha Pritha, para que ela fosse adotada, ou que ela fosse criada pelo seu amigo Kunti Bhoja, e aí por isso ela ficou conhecida como Kunti, como se fosse a filha de Kunti Bhoja.
E, na verdade, ela não era filha seminal dele, ela não era filha biológica dele, mas ela era filha dele porque ela foi criada por ele, ela foi cuidada por ele. Então, isso sempre foi considerado mais importante dentro da cultura védica. A gente tem vários outros exemplos desse tipo, em que uma criança não é cuidada pelos pais biológicos, o próprio Krishna, né? E a gente sabe que ele não é cuidado pelos seus pais biológicos, se podemos chamar assim, né? E a gente sabe que a relação dele com os pais de criação dele é uma relação muito mais próxima e tudo mais. Então isso acontecia de vez em quando, de uma maneira ou de outra, ou por uma questão, como foi no caso de Krishna, uma questão de salvar a vida dele, ou como no caso de Kunti, em que a criança ela é adotada por outros pais e tudo mais. E aí então Vasudeva ficou muito feliz, e Kunti Bhoja, na verdade, porque ele foi pedir para Kunti Bhoja, que era quem estava criando Kunti, ficou muito feliz com o pedido para que ela se casasse com Pandu, se tornasse a rainha Kuru. Só que aí a gente lembra todo o problema que deu anteriormente, quando o rei tinha uma rainha, inclusive quando, no caso de Ambika e Ambalika, ele tinha 2 rainhas, ainda assim deu problema, ficou faltando herdeiro, deu aquela confusão toda. Então, como eu já falei anteriormente, para um kshatriya, para um rei, principalmente um rei que tinha toda a responsabilidade daquela dinastia tão poderosa nas suas costas, era muito arriscado ele ter só uma rainha e não conseguir ter filhos com ela. Já pensando nisso, porque Bhishma já estava cansado da confusão que essa história de não ter herdeiro dá, ele já partiu para a segunda e falou: já vamos arrumar uma segunda rainha, vamos casar ele com 2, que é para ter menos chances de dar problema. E aí ele foi então até o irmão de Madri e pediu a mão de Madri em casamento. Madri, se a gente for lembrar, o estado do sul da Índia, ou a cidade de Chennai, aquela região mais ou menos, era conhecida como Madras antigamente. Então, Madri veio dessa região de Madras, no sul da Índia. E aí, então, ele vai e pede a mão de Madri para ser a segunda rainha. O irmão dela aceita, porém, ele coloca também uma situação que é a seguinte: a gente vê que a Índia ela é muito diversa, né? Em cada estado você tem uma língua, você tem uma comida, você tem certos costumes, e aqui a gente vê que, muito embora a gente estivesse dentro de uma sociedade védica que seguia certos padrões e tudo mais, essa cultura ela não é totalmente homogênea, e não é que existe só uma maneira de fazer as coisas e essa maneira é certa e pronto. Existem alguns padrões culturais, morais, éticos e etc., que são os mesmos sempre. Mas existem algumas coisas que são costumes. E é muito importante a gente entender isso, porque se naquela época era assim, que dirá agora, né? Então, muitas vezes a gente tenta trazer de volta ou viver certos conceitos védicos, e isso é muito bom, porque muitos desses conceitos, como a gente viu, a pessoa se ater ao dharma, responsabilidade, veracidade, todas essas coisas são extremamente importantes e devem ser retomadas ou vividas. Porém, algumas coisas dizem respeito a costumes, e mesmo naquela época esses costumes mudavam, como a gente vai ver aqui. Eu lembro, por exemplo, uma vez de alguém comentando a respeito de como as mulheres partiam o cabelo no meio e não de lado, assim como está o meu, por exemplo. E aí alguém comentou que Prabhupada, uma vez no significado, falou que as prostitutas é que não partiam o cabelo no meio. Bom, porque as mulheres partiam o cabelo no meio e colocavam o pozinho vermelho, esse aqui, quando elas se casavam, porque isso é um ritual que acontece na hora do casamento. E assim, aquelas mulheres eram mulheres casadas. As mulheres que eram prostitutas normalmente não se casavam e, portanto, elas não tinham essa partição aqui no cabelo. E então, muitas vezes elas não usavam isso no cabelo, enquanto que as mulheres casadas, muitas vezes elas gostavam de destacar aquilo. É igual você botar uma aliança gigante no dedo e ficar assim: oi amiga, tudo bem? Então era mais ou menos isso.
partir o cabelo do lado, do meio, de cima para baixo, raspar a cabeça, não torna uma mulher prostituta ou não prostituta, né? Então, com um pouquinho de inteligência a gente consegue entender esses detalhes da cultura. E por outro lado, você pode ter uma prostituta com o cabelo partido assim, super no meio. Então não é isso que define, né, se uma mulher é prostituta ou não. Parece óbvio, não só parece, para mim é bastante óbvio, mas infelizmente nem todas as pessoas têm a capacidade de entender o óbvio, então às vezes é bom falar. Então, isso é um costume, é uma coisa localizada num tempo, num espaço, numa sociedade, e ainda assim não é uma verdade absoluta, como eu falei. E da mesma maneira a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, a gente sabe que depois de uma determinada época da história, as mulheres passaram a cobrir a cabeça com o véu no norte da Índia por causa da invasão muçulmana, basicamente. Antes disso, a gente tem várias descrições, quando o sânscrito é bem traduzido, de que as mulheres, na maior parte dos lugares da Índia, nem sequer cobriam a parte de cima do corpo. Né? E a gente também tem isso provado em esculturas, tem descrito nas escrituras, eu vi a fulaninha, o bico do peito dela estava apontando para tal lado. Bom, se a mulher está toda coberta, você não vê para onde o bico do seio dela está apontando. Então, essas coisas todas vieram num determinado momento, por uma questão histórica, social e etc. Aqui no sul da Índia, por exemplo, quando uma mulher cobre a cabeça, a gente pensa ou que ela é muçulmana ou que ela é do norte da Índia. Aqui é quase que proibido as mulheres cobrirem a cabeça, é considerado uma coisa absurda. Porque, segundo as escrituras, uma mulher sempre se decora belamente com flores que são oferecidas e tal, não sei o quê. Tanto que se você vai na porta de qualquer templo, tem as mulheres vendendo guirlandinhas de botõezinhos de jasmim e tal, que as mulheres colocam aqui no cabelo. Isso é considerado uma prática religiosa, né? Porque tem essas descrições, até em algumas escrituras, que tratam de como que a pessoa vive a vida dela no dia a dia, e essa decoração dela, ela decora o seu corpo, ela vai até a porta do templo, ela coloca essa guirlanda cheirosa no seu cabelo, e aí ela vai ver a deidade e tudo. Então ela entende que ela está decorando o seu cabelo como se ela estivesse decorando um templo, porque Deus mora dentro do nosso corpo, então ele também é um templo, e aí você decora ele com flores, com fragrâncias naturais das flores, com elementos da natureza. Isso tudo é muito bem visto, então você não tamparia isso e destruiria a sua linda guirlandinha de flores que está no seu cabelo. Então a gente vê que isso são coisas que variam de lugar para lugar. Aqui a gente tem um exemplo disso, por isso que eu estou falando isso tudo, que não é para a gente virar cosplay de tradição védica, é para a gente seguir os princípios, né, e não costumes regionais, eles não precisam ser seguidos. Então aqui o que acontece é que quando Bhishma chega para casar, para que Madri se case com Pandu, era um costume em várias partes da Índia naquela época, como até pouco tempo atrás ainda era, e como na prática ainda acontece aqui na Índia em vários lugares, apesar de não ser algo bem visto pela sociedade moderna indiana, mas ainda acontece, as pessoas davam dotes quando a filha ia se casar. Então, vamos supor que eu sou uma princesa e eu vou me casar com um príncipe, e aí a minha família vai dar um dote. O que significa esse dote? Que ele está pagando para me levar embora, casa com ela e leva ela daqui, pelo amor de Deus? Não. O que acontecia é que esse dote, essas riquezas todas, ficavam com a mulher, com a noiva. Porque em muitos lugares, como ainda em algumas situações até hoje, os homens recebiam de herança dos seus pais todos aqueles bens imóveis. Eles recebiam as casas, os castelos, as terras e etc. E as mulheres recebiam como herança os bens móveis, porque normalmente elas iam para a casa dos maridos. Então, joias, ouro, vários tipos de riquezas, às vezes elefantes, cavalos, servos, tudo que era considerado bem móvel, sim. Pessoas também eram consideradas como bem móvel, como eu falei, nem tudo, né, dessa época é algo que a gente deve tentar imitar. Então,
essas pessoas, essas mulheres, elas recebiam todo esse bem, e a gente sabe que os indianos sempre foram muito bons em guardar ouro e joias, tanto é que basicamente quase que todo o ouro do mundo se encontra aonde? Nos grandes bancos, com os grandes governos? Não, se encontra com as mulheres indianas. Isso é um fato, procurem aí no Google. Aonde está a maioria do ouro que existe no mundo? Sim, está com as mulheres indianas, pulseira, brinco e etc. Porque tem essa tradição desde tempos assim, muito antigos. Então essas mulheres levavam toda essa riqueza com elas, e aquilo era também uma garantia para elas. Vai que dá algum problema, vai que acontece alguma coisa, elas tinham aquela garantia ali com elas. Elas não estavam totalmente jogadas na mão do marido ou da família do marido, embora não costumasse dar problema, porque as pessoas eram bem educadas na época, os homens se comportavam como homens, e aí não costumava ter esse tipo de problema. Então, você tinha ali como homens responsáveis, que eu quero dizer, como bons maridos, então não costumava ter esse tipo de problema, mas vai que. Então as mulheres levavam toda essa riqueza com elas. Porém, nesse caso, nessa região da Índia, eles mantinham um costume diferente. Lá, o marido, o futuro marido, o noivo, quando ele queria se casar, ele tinha que encher a noiva de presentes, de dote, ela e a família dela. E isso provava para aquela família que a família para a qual a noiva estava indo era uma família que, primeiro, dava muito valor que aquele casamento acontecesse, tanto que eles estavam dispostos a abrir mão de parte da riqueza. Era uma maneira de você manter toda a riqueza naquela família também, a não ser que você tivesse um filho, aí você ia ter que dar riqueza também, mas se você tivesse uma filha, como a mulher é a deusa da fortuna, qualquer filha que você tivesse, aquilo seria mantido na família, então era muito vantajoso economicamente falando para eles ter uma filha. E a gente vê que tem algumas tradições na Índia que mesmo depois de um tempo mantiveram esse tipo de ação, embora hoje em dia que eu tenha notícia não existe mais. Mas então o costume daquela região era esse. E aí ele falou, olha, eu sei que você vem de outro lugar, que na onde você mora não é assim, mas aqui nós temos esse costume. Então, assim, fico super feliz de você querer que minha irmã, que a Madre, se torne a rainha dos Kuros, que ela se case com Pando, mas eu só posso concordar se você estiver disposto a dar um dote legal para ela. E aí, Bhishma falou, eu já sabia dessa tradição quando eu vim para cá, eu já tinha tido essa informação e, portanto, eu já trouxe muitas riquezas. E aí, imagina, os Kuros eram poderosíssimos, ele enche o irmão de Madre e Madre com todas as riquezas, e aí Madre vai feliz para casar com Pando. E aí, tudo tá bem, os irmãos se casaram, tá tudo legal, só que começa a acontecer uma pequena situação desconfortável, desagradável. Pando tá lá agora como rei, ele já tem suas rainhas e tal, não sei o quê, mas ele começa a perceber que o mundo tá indo por um caminho que não tá muito legal. Os pequenos reis que davam tributos para eles, na época que era o Bhishma que estava no comando, Bhishma era famoso por ser, né, muito forte e invencível, inclusive, esses reis todos pagavam tributos para a dinastia Kuru, e eles começaram a parar de pagar esses tributos. E eles eram dessa maneira, quando pagavam tributos, não apenas submetidos economicamente aos Kurus, mas eles também eram submetidos ideologicamente, vamos dizer assim. Como os Kurus eram reis santos, era uma dinastia de pessoas piedosas, eles também se certificavam de que as coisas estivessem ocorrendo da maneira como deveriam ocorrer no reino deles e no reino desses outros pequenos reis que pagavam tributo para eles, que tinham aceitado eles como autoridade. Então, eles se certificavam de que toda essa cultura védica de verdade, né? Não desses costumes regionais, mas que desses princípios básicos de veracidade, de não violência, de proteção aos cidadãos, de distribuição justa de riquezas, de que todo mundo pudesse ter uma vida digna, de respeito às mulheres, às vacas, aos brahmanas, né, que são os sacerdotes, aos mais velhos. Enfim, eles se certificavam de que tudo
também estivesse acontecendo legal na sociedade. E aí eles começaram a perceber, Pando começou a perceber que esses reis, pequenos reis, alguns deles estavam se desencaminhando. E aí ele falou com o Bhishma, ele falou, olha, eu queria pedir licença porque eu acho que está na hora da gente dar uma corrigida nessa situação antes que seja tarde demais. Então, mesmo ele sendo um grande devoto, mesmo ele sendo uma grande personalidade, ele estava ali ocupando o posto dele como um político, como um administrador, como um rei, e ele não ficou, não, acho que é melhor deixar eles assim, que é para não ter confusão. Não, era obrigação dele fazer com que a coisa andasse direito. Então ele pediu permissão para Bhishma, que prontamente deu a sua permissão para que ele saísse e botasse ordem em toda aquela bagunça, submetendo novamente os reis, que ou poderiam aceitar de novo, ficar sob as instruções deles e a guia deles, também a proteção deles, ou que poderiam se rebelar e querer ir para a briga. E aí então Pando parte nessa missão. E nós vamos ver então como que essa coisa se desenrola e se dá certo, se não dá certo e o que acontece depois disso.